Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente vai começar o nosso conteúdo de fundações, né? Como a gente sempre deixa bem claro lá na ementa. A ementa de fundações, ela começa com os dois últimos tópicos de mecânica dos solos, que é adensamento e resistência ao cisalhamento. Então, na verdade, a gente vai acabar vendo mecânica dos solos aqui agora. Esses dois últimos tópicos de mecânica dos solos que a gente vai estar vendo são tópicos que envolvem mais cálculo, né? São tópicos um pouco pesados aí em questão de cálculo. E parte teórica também, porque envolve, né, conhecimentos preliminares ali de mecânica dos solos, por exemplo, tensões, cálculos de tensões. Cisalhamento, a gente também tem que ter já uma boa noção já de comportamento de solo, caracterização de material, para você saber algumas características dele. Então a gente tem que dar uma relembrada lá caso vocês sintam alguma dúvida, principalmente nessa parte de adensamento quanto a tensões. Tem que saber calcular as tensões, lembrar que a gente tem lá, né, para qualquer nível, profundidade de um solo, a gente sempre vai ter tensões totais, tensões neutras e tensões efetivas, e que a gente tem uma relação entre essas três tensões. Conforme for avançando o conteúdo, eu vou explicando qual dessas três tensões que é a mais importante nesse nosso caso aqui, né, que eu vou utilizar para calcular recálculos e assim por diante. Tá? Então a gente vai vendo isso aos pouquinhos. Bom, adensamento e compressibilidade, de início aqui, são termos, né, sinônimos ali semelhantes. A diferença é que normalmente o adensamento a gente utiliza quando esse processo aqui está ocorrendo em solos mais finos, e compressibilidade normalmente é um termo que a gente utiliza daí para solos mais granulares, quando esse processo ocorre neles. Tá? Com certeza absoluta, a gente vai estar vendo, né, conforme esse conteúdo aqui for sendo ministrado, que esse processo ele é muito mais importante em solos finos, argilas e siltes. Ele é um processo mais complicado para esse tipo de material, que por sinal é o nosso solo. Então, é por isso a importância, a gente tem que entender bem, determinar esse adensamento aqui de um solo. Beleza. Então, começando pela definição, o que é o adensamento e a compressibilidade de um solo? Basicamente é dado pela variação volumétrica que aquele solo apresenta ali, conforme eu aplico cargas. Tá? E o que está acontecendo na estrutura daquele solo quando eu aplico cargas? Por que esse solo ele sofre essa deformação, né, volumétrica? A deformação ela ocorre devido à redução do índice de vazios no meu solo. A gente sabe que todo solo tem um índice de vazios, e esse índice de vazios, né, ele expressa o quanto de vazios ali em volume que eu tenho no meu material com relação ao volume de partículas daquele mesmo solo. Então, quanto maior esse número, né, do índice de vazios, significa que mais poroso aquele meu solo ele é, né? A maior quantidade de vazios eu tenho no meu material. E isso para mim é ruim, né? Porque quanto mais vazios eu tenho em um solo, mais espaço eu tenho para que os grãos se desloquem quando eu aplico uma carga. A gente sabe que a resistência de um solo é dada basicamente em função do atrito entre os grãos. Então, se você aplica um carregamento muito alto, a ponto de que o atrito entre os grãos daquele material não suporta mais, a tendência do solo é que, né, as partículas ali se desloquem e procurem situações ali, né, posições mais estáveis, que tenha mais atrito, e aí, consequentemente, que esse solo consiga suportar aquela carga. Se eu tenho muito vazio, então eu tenho muito espaço para que esses grãos se desloquem ali conforme eu aplico carga. E aí que está feito o problema, né? Então, em solos muito porosos é problemático demais esse processo de adensamento, e nos nossos solos aqui em Cascavel, Londrina, Maringá, qualquer região aí que tenha solos vermelhos, né, argilosos, siltosos típicos aí, a gente vai ter esse processo sendo bem mais problemático. Por quê? Porque esses solos são solos finos e são solos muito porosos, como qualquer solo laterítico, né, que são um solo bem temperizado, bem antigo. Como o nosso solo tem muita porosidade, apesar dos vazios serem pequenos, são em grande quantidade esses vazios, nossos grãos ali, quando você aplica carregamento no nosso solo, eles têm muito espaço para se deslocar e causar a minha deformação. Principalmente quando eu tenho água presente no meu solo, que a gente sabe que a água ela prejudica ainda mais o atrito entre os grãos ali, e nos solos lateríticos como o nosso, quebra aqueles flocos que a gente tem lá que se formam devido ao agente cimentante, que é o óxido de ferro, por exemplo. Então tem que ficar esperto quanto a isso.
Percebo que tudo que eu expliquei aqui tem muito a ver, né, bem relacionado com o que a gente vê na teoria básica de mecânica dos solos lá, né? Processo de formação de solo, tipos de solo e assim por diante. Então você tem que se recordar disso. Qualquer coisa, pega o material novamente, dá mais uma última olhadinha, né, revendo o vídeo aqui para tirar essas dúvidas aí quanto ao que a gente acabou de explicar. Onde eu vou utilizar muito esses conhecimentos de adensamento? Tá? Eu citei 3 itens aqui, né, que são os mais conhecidos e mais importantes que a gente vai ver no trilhar aí das disciplinas. Com certeza absoluta, o primeiro, né, campo de aplicação e um dos mais importantes é justamente para a definição de recalques em fundações envolvendo sapatas e tubulões, né? Quando eu trabalho com esse tipo de fundação, tanto sapatas quanto tubulões, a gente sabe que a carga, né, a gente vai estar aprendendo isso também mais profundamente ali no segundo bimestre, principalmente em cálculos. Mas esses dois sistemas de fundação, eles lançam um carregamento no solo a partir de uma área de base. Então eu estou concentrando a carga ali em uma área, né? Então estou aplicando uma tensão no meu solo. E como eu estou concentrando toda essa carga ali através de uma tensão ali, uma área de base, eu acabo favorecendo para que eu tenha um recalque mais acentuado, por exemplo, do que numa estaca. A estaca, por exemplo, seja qual sistema de fundação for em estacas que eu estou trabalhando, elas normalmente vão dissipando os carregamentos ao longo da profundidade, então eu não tenho muita carga concentrada, e aqueles solos que têm mais resistência e profundidade acabam absorvendo mais carga, em detrimento daquelas camadas mais superficiais, onde tem solos mais moles ali, menos resistentes. Então, esses materiais menos resistentes acabam absorvendo menos carga até o ponto que ele consegue suportar e não mais que aquilo. Então, com certeza absoluta, toda essa parte que a gente vai estar vendo agora vai influenciar diretamente, né, na situação de cálculo de fundações para verificação quanto à segurança. A gente também tem análise de recalques diferenciais em fundações ali de edifícios, né? Então, todos os problemas, por exemplo, que aconteceram em Santos lá são problemas de recalques em solos argilosos que estão em profundidade. Então, não são solos superficiais que estão apresentando problema, né? Até porque o solo lá superficial é um solo arenoso, que é a área litorânea, mas sim camadas argilosas de solo transportado que se encontram em profundidade, aproximadamente 15 metros ali. Essas camadas elas são de baixa resistência e com a propagação das tensões lá da superfície, com a utilização de fundações rasas que eles utilizaram lá na época, sapatas, essas tensões se propagaram em profundidade e alcançaram aquelas camadas menos resistentes, gerando o recalque. Então, é por isso que a gente teve problemas ali nos edifícios, né? E o recalque diferencial, principalmente, se dava porque sempre, né, você tem um segundo prédio na vizinhança e assim por diante, então você tem sobreposições de tensões, fazendo com que aquela área entre dois prédios, por exemplo, fosse a mais afetada e os prédios, por exemplo, inclinassem um em relação ao outro. Então a gente, numa mesma obra, você tem recalques diferenciais excessivos, né, entre um lado e o outro da obra, devido a essas deformações que acontecem ali de maneira desuniforme. E também essa parte de adensamento, ela também serve para avaliação da colapsibilidade de um solo. Então, se eu quero analisar se um solo é colapsível ou não, na prática, através de algum ensaio, com certeza vai ser a partir do ensaio de adensamento. Por sinal, esse tipo de conceito já caiu em questões de ENAD já, né, de conhecimentos ali de engenharia. É questão até aberta, uma questão teórica, onde você tinha que escrever ali, não era de múltipla escolha, subjetiva, né? Que perguntava justamente, né, que você queria avaliar o potencial de colapsibilidade de um solo que iria ser saturado ou iria ter um nível d'água ali, o teor de umidade aumentado devido a uma saturação próxima. E né, tinha-se medo ali das casas que já estavam executadas naquela região e queria se avaliar se ia ter algum problema de colapsibilidade ali devido a esse aumento de umidade do material que ia ter ali naquela região. Então, resposta com certeza, né, extração de amostras em campo e realização de ensaios de adensamento em laboratório, a fim de avaliar essa colapsibilidade do material. A gente vai estar vendo isso, vai ser um dos últimos tópicos aí da matéria que a gente vai estar aqui hoje passando, mas assim, em suma, eu durante um ensaio consigo, aplicando água, né, sobre o meu corpo de prova, avaliar qual é a deformação pontual que aquele meu material vai apresentar, só com a água entrando, mantendo-se a mesma carga. Então a gente consegue avaliar se o meu material ele vai sofrer muito recalque com a entrada de água ou não. Então, é bem interessante. Com certeza é um dos campos aí
mais utilizados aí quando se realiza ensaio de adensamento, além de determinação de recalques. Perfeito? Então, continuando, né? A gente já comentou agora de pouco que o adensamento é uma variação de volume que ocorre no meu material. Essa variação de volume ela pode ocorrer devido a 3 fatores principais. Primeiro, compressão da fase sólida, né? Então eu posso ter ali as partículas sofrendo uma compressão, ou seja, uma deformação da parte sólida ali, o que é bem difícil assim de contribuir com valores grandes. Até porque na prática se considera que os grãos são indeformáveis também. Compressão da fase fluida, né? E drenagem da fase fluida ali dos vazios. O que acontece? Eu tenho os vazios do meu solo. E esses vazios eles podem estar ou não preenchidos com ar ou água. Né? Então, eu posso ter uma situação do solo completamente saturado, um solo completamente seco, que daí eu só vou ter ar ocupando os vazios, e posso ter uma situação intermediária onde tem parte dos vazios preenchidos com água. Então, nessas duas extremos, né, de situações que eu tenho, se eu tenho só vazio preenchido com ar, eu vou ter uma compressão da fase fluida ali, né, de uma situação onde eu estou somente expulsando o ar, o que é bem fácil para uma situação prática. A segunda situação, quando aqueles vazios estão completamente cheios de água, devido à aplicação do carregamento, eu posso ter a deformação do solo ocorrendo, porém, para que essa deformação ocorra, eu primeiro tenho que expulsar toda a água dos vazios e, na sequência, a partícula ocupar aquele espaço que antes estava sendo ocupado pela água. Então, essas 3 situações podem estar acontecendo ao mesmo tempo, é claro, né, ou isoladamente ali, numa situação bem específica. Perfeito? Na prática, a gente sabe que sempre acontece ao mesmo tempo. O solo saturado, então, como eu já expliquei, né, ele vai ter a redução dos vazios devido à expulsão da água. E a gente sabe que eu tenho na prática 2 tipos de solos, solos granulares e solos finos. Os solos granulares são solos que apresentam alta drenagem, né, então tem vazios, os vazios são bem grandes, a água encontra facilidade para passar. E quando a água não fica retida nesses vazios nesse meu solo, eu tenho uma situação bem benéfica, né, que faz com que o adensamento seja mais acelerado, ou seja, o processo de recalque seja acelerado. Em outras palavras, solos granulares, areias e britas, quando tem que acontecer um recalque de adensamento, ele ocorre instantaneamente. Você aplicou a carga, aconteceu a deformação. E na hora que estabilizou e acabou, não vai acontecer mais deformação porque o solo já se acomodou por aquela carga. Já em solos finos isso não acontece, porque os vazios são muito pequenos. Então a drenagem é extremamente lenta. E por que isso é necessário, né, essa drenagem ser extremamente lenta? Para que ocorra um equilíbrio ali das tensões novas ali que estão atuando no meu sistema. Então eu vou ter uma nova tensão neutra, tensão total e finalmente uma tensão efetiva nova. Devido a esse processo ser um processo lento, o recalque acontece também de forma bem lenta, acaba sendo mais complicado, mais nocivo para a gente em situações de obras ali, de segurança de obras. Então é por isso que os solos finos são bem mais estudados ali quando se fala em adensamento e compressibilidade. Perfeito? Então, ok. Aqui tem só, exemplificando, conforme eu expliquei agora de pouco, a questão da altura de um corpo de prova inicial, onde você tem a altura dos sólidos e a altura dos vazios. E quando eu aplico o carregamento, né, eu vou ter uma variação dessa altura dessa minha amostra, desse meu corpo de prova. Essa variação da altura, né, com certeza é devido aos vazios que se reduziram e não aos volumes das partículas. A gente considera que a massa e os volumes de sólidos permanecem o mesmo após a compressão. Então, situação bem simples. Aqui também eu já aproveitei para colocar, né, na prática, quando você analisa qualquer situação de obra, aí, de pilares e tudo mais, eu sempre tenho 3 parcelas de recalque que compõem o recalque total dessa minha obra, dessa minha fundação ali. O recalque imediato, primário e o secundário. O imediato, né, é aquele recalque devido à teoria da elasticidade. Esse é um recalque que a gente vai ver ainda. Ele ocorre nos 2 tipos de solo também, e ele é relacionado diretamente à questão ali de tensão e deformação de um material. A gente sabe que qualquer material ele vai ter ali um valor numérico, que é o modo de elasticidade, e o aço tem o dele, o concreto tem o dele, e assim por diante, que indica como é que é o comportamento desse material quando eu aplico carregamento. Então o solo também tem esse
esse índice, né, esse parâmetro de elasticidade. Só que aqui a gente chama ele de deformabilidade. Para solo, em geral, a gente usa esse termo. Aí tem o recalque primário, que é a segunda parcela que eu tenho ali de recalque, que é devido à expulsão de água. É o processo de adensamento, basicamente. E o recalque secundário, que são as deformações que ocorrem na fase sólida. Então, são aquelas deformações que podem ocorrer ali do grão do material. E, né, como a gente considera quase que não ocorre essa deformação na fase sólida, esse recalque secundário ele acaba quase não tendo importância perto dos dois primeiros. Então, você pode até fazer uma análise simplificada na prática, considerando somente o imediato e o primário, que são os dois mais importantes, sem sombra de dúvida. Aqui é interessante falar também que o imediato ele é um recalque mais importante ali, mais visível ali em solos arenosos, e o primário já ao contrário, né? A gente vai ter ele com mais intensidade ali em solos finos e com menor intensidade em solos granulares. Perfeito. Aí a gente também tem que dar uma checada, né? Normalmente eu sempre coloco no caderno os fatores que influenciam a gente ter um recalque maior ou um recalque menor por adensamento em um material. O primeiro fator que influencia, né, com certeza, de maneira bem simples para avaliar aqui, é o tipo de solo. Quanto maior o tamanho do grão, maior vai ser o atrito entre os grãos, maior a resistência natural daquele meu solo. Então, a tendência é que quando eu aplique um carregamento, esses grãos, para que eles se desloquem, eu tenho que aplicar muita carga, mas muita carga mesmo, para ser possível deslocar esses grãos e gerar deformação no meu material. Já em solos finos, não. Eu não preciso de tanto espaço e eu não preciso de muita carga. Por quê? Porque o atrito entre os grãos é bem prejudicado. A gente já viu lá em Mecânica dos Solos no comecinho que em solos finos, normalmente eu tenho água sempre agregada ao grão. Então, o atrito entre o grão naturalmente já é prejudicado devido a esse contato de água que eu tenho ali entre os dois grãos ali que estão se pressionando ali um contra o outro. Então, na prática, né, quando eu tenho um material que tem um atrito prejudicado, como siltes e argilas, a tendência é que eu tenha um processo de adensamento um pouco mais acentuado, né? Então, uma deformação mais acentuada. A estrutura do solo também influencia. A gente também já dá para deduzir, né, que quando eu tenho uma estrutura de um solo com mais vazios, né, ou seja, um solo mais poroso, com certeza eu vou ter problemas ali de deformações mais acentuados nesse material. Então a tendência é que ele sofra muito mais deformações do que o material mais compactado, né? Com menor índice de vazios, né? Então a estrutura do solo também é fácil de avaliar, né? Se eu tiver duas areias, areia fofa, areia compacta, com certeza uma areia fofa vai sofrer mais deformações. Terceiro fator que pode influenciar, né, nesse meu adensamento ser maior ou menor em um material é o nível de tensões. Aqui eu coloquei duas definições que vocês podem encontrar em livros para ficar um pouco claro aí. A segunda é a mais fácil, né, é a que tem mais lógica assim, à primeira vista para um aluno, que quanto maior for a carga, né, no caso tensão aplicada sobre um solo, maior será o recalque que ele vai sofrer. Então, isso é fato, né? A gente sabe que tem uma relação linear entre o recalque que acontece no material e a tensão aplicada por esse material ali, por esse objeto ali sobre a minha obra, a minha fundação. Então, quanto maior for a tensão aplicada, maior tende a ser os recalques que esse material vai sofrer. Já essa segunda definição, que no caso é o primeiro item aqui, também é um item importante. Aqui ele diz para a gente o seguinte, que quanto maior for a carga ou a tensão a que um solo está submetido naturalmente, né? Então, no seu histórico de tensões ali, a máxima tensão que o solo já suportou alguma vez ali no histórico dele foi um valor bem alto. Se eu aplicar um acréscimo de tensão, né, gerar um aumento de tensões sobre esse mesmo material, a tendência é que se a tensão que esse solo já suportou lá atrás foi muito grande, e esse acréscimo de tensão que eu estou dando ali está subindo um pouco mais além dessa tensão que ele já suportou, mas pouca coisa, significa dizer, em outras palavras, que esse material ele tende a sofrer menos deformação do que um outro material que está submetido a esse mesmo carregamento, esse mesmo acréscimo de carregamento, porém que não sofreu essa tensão lá atrás, lá no histórico. Para ficar mais fácil o entendimento disso aqui, a gente pode dar um exemplo bem simples.
Imagina uma situação onde eu tenho um solo na superfície e um solo a 5 metros de profundidade, perfeito? Vamos supor que seja o mesmo solo, tanto no primeiro metro quanto no quinto metro. Com as mesmas características, não mudou nada, tá? Se eu fizer uma escavação e coletar esse solo do quinto metro e coletar uma amostra do primeiro metro, vamos supor, e levar esses dois amostras de solo para um laboratório e aplicar o mesmo carregamento sobre as duas, o que vai acontecer? Aquele solo que está lá na cota menos 5, como ele já estava suportando 5 metros de solo, né, sobre ele já naturalmente, há muito tempo atrás, ele vai receber esse carregamento que está vindo para ele e ele não vai sofrer tanta deformação. Por quê? Porque ele já está acostumado a receber uma carga muito elevada. Já aquele material que sofreu, que sofreu pouca tensão na vida dele, no histórico dele ali, de existência, a tendência é que esse material sofra muita deformação, né, para poder se acomodar e aguentar aquele carregamento, aquela tensão. Já o grau de saturação, o último fator que eu estou colocando aqui, que pode também influenciar no adensamento, ficar esperto que aqui a saturação ela trabalha de maneira diferente dos outros fatores. O grau de saturação ele não influencia na quantidade de recalque que eu vou ter, e sim na velocidade com que esse recalque total ali vai ser alcançado. Então, vamos imaginar dois solos, um solo saturado e um solo vazio. Então, aquele solo que está numa condição saturada, a tendência é que, com a saturação, não é um material saturado, o acréscimo de tensão vai ser o mesmo, né, em dois materiais, um saturado e outro não. O que vai acontecer é que, para aquele material que eu tenho água dentro dos vazios, para que ocorra deformação nele, a água tem que ser totalmente expulsa antes. Já um solo não saturado, um solo que tem vazios ali preenchidos com ar, eu não preciso expulsar água. O grão somente se desloca e já vai direto. Então a situação com água, né, o grau de saturação ali, com certeza vai fazer com que a minha deformação ocorra de maneira mais lenta, né? Porque eu vou ter que expulsar aquela água primeiro para daí acontecer a minha deformação. Então é bem importante, bem interessante tomar cuidado que já cobri em prova, lista de exercícios e assim por diante, diversas questões envolvendo esse conceitozinho bobo, parece bobo, né? Que é quando, né, você já recebeu uma carga naturalmente, se eu aplicar um carregamento ali, X, se esse material ele vai sofrer mais deformações ou não ali, do que uma situação de solo não saturado. Então, ficar esperto com esse tipo de situação, tá? Então, esse grau de saturação não influencia na quantidade de recalque que aquele material vai sofrer, e sim na velocidade com que aquele material vai alcançar o recalque total previsto ali em cálculo. Perfeito. Quando a gente fala em adensamento também, só para relembrar aqui, né? A gente tem uma transferência gradual do acréscimo de tensão neutra provocado por um carregamento efetivo, né? Para uma tensão efetiva ali, envolvendo um fluxo de água correspondente à redução de volume ao longo do tempo. Então, quando eu aplico uma carga sobre um material, basicamente eu sempre vou estar trabalhando com tensões efetivas. Eu vou estar aplicando uma tensão efetiva no meu solo. E essa tensão efetiva ela vai, propriamente dito, né, deformar o meu material e causar recalques ali naquele meu material devido a essa redução do índice de vazios. E isso acaba influenciando nas tensões neutras, a gente vai estar vendo adiante ali, tá? Então aqui tem alguma expressão aqui do livro, Curso Básico de Mecânica dos Solos, Carlos Souza Pinto. Ele tem um capítulo bem interessante sobre adensamento, vale a pena dar uma lidinha, tá? Tá na pasta de Mecânica dos Solos, quem tiver acesso ainda. Se não, né, dá para pegar a biblioteca, dar uma olhada até na internet, tem umas versões escaneadas aí do livro que dá para achar. Qualquer coisa também é só me pedir, tá? Quando você trata da teoria de Terzagh ali quanto a adensamento, né, que toda essa parte de adensamento, quem fez as primeiras descobertas ali, as primeiras análises teóricas, assim por diante, foi o Terzagh. Ele considerou para a resolução do método dele que o solo é homogêneo e completamente saturado. Então a gente sabe que isso aqui é uma simplificação, acaba complicando um pouquinho para a nossa situação prática, porque o nosso solo não se encontra saturado naturalmente. As partículas sólidas e a água são consideradas incompressíveis,
né? As partículas sólidas a gente analisa que vai ter a deformação ocorrendo lá no recalque secundário, que é um valor bem pequeno. O adensamento ele ocorre de maneira unidirecional ou somente numa direção, né? Não tem muito segredo também entender. O escaneamento de água unidirecional e validez da lei de Darcy. As propriedades do solo não variam no processo de adensamento. A extensão de toda a massa de solo ali ocorre, né? O recalque. Então, o recalque ocorre em toda a extensão da massa de solo. E a relação linear entre os índices vazios e as tensões aplicadas. Então, há uma relação ali entre esses dois índices aí. Perfeito? Então, vamos agora relembrar um pouquinho do ensaio de adensamento. Agora que a gente já viu a teoria, né, básica ali, bem simples, vamos entender um pouquinho do ensaio. O ensaio consiste em utilizar uma câmera de adensamento, onde eu insiro entre um conjunto de pedra porosa e papel filtro. O papel filtro sempre vai estar aqui entre o solo e a pedra porosa, tanto em cima quanto embaixo. E a amostra de solo minha está aqui no meio. Então, o ensaio de adensamento, ele consiste em colocar um anel de solo ali. Esse anel vai ter um diâmetro com vai ter uma altura de 2,5 cm e um diâmetro de aproximadamente 3 vezes a altura. Então, na faixa de 7,5 ali, até 10 centímetros quase. Mas é na faixa de 7,5. Eu vou confinar esse material aqui dentro, não deixando ele deformar para as laterais, tá? E aí, toda a tensão que está sendo aplicada aqui na superfície, ela acaba indo para a amostra, né? E essa amostra ela acaba se deformando. Como eu tenho uma pedra porosa em cima e embaixo, essa deformação ela ocorre de uma maneira tal que há expulsão de água dos vazios do meu material e essa expulsão sai pelas pedras porosas. Então a água ela entra na pedra porosa, ela vai ter um canal preferencial para ir embora e ela, né, sai pela mangueirinha aqui, que vai ter uma drenagemzinha ali constante, que vai estar indo para um tanque ali, por exemplo. Tá? Então é uma situação bem simples assim de simular em laboratório, não tem muito segredo. Aqui tem uns itens aqui, né, que eu destaquei aqui. Sempre quando a gente faz ensaio em laboratório, a gente considera que a amostra é drenada pelas duas faces, porque eu tenho uma pedra porosa em cima e outra embaixo. As tensões aplicadas verticais aqui, que eu vou estar aplicando no corpo de prova, são divididas em estágios. Então, normalmente a gente, para o ensaio de adensamento, trabalha com a faixa de 6 a 7 estágios de incrementos de tensões, começando de 0, saindo de 10 ou 20 kPa e duplicando entre si os valores. Sempre o acréscimo de tensões sempre vai ser um dobro, né, de um em relação ao outro. Então, né, se inicialmente eu apliquei 10 kPa, no segundo estágio de carga no dia seguinte 20 kPa, terceiro estágio 40 e assim por diante. E as leituras de deformações verticais, ela ocorre através de um reloginho que estaria posicionado aqui em cima, a gente vai ver algumas fotos adiante. Mas aqui eu tenho um reloginho que faz a marcação para mim de quantos milímetros ou centímetros que esse solo aqui sofreu deformação. Então também é bem simples de verificar esse valor na prática. Tá? Beleza, quando eu faço esse ensaio, o que vai acontecer? Para cada estágio de tensão que eu vou estar aplicando sobre o meu corpo de prova, né, vamos imaginar que eu comecei com 20 kPa de tensão. 20, 40, 80, 160, 320, 640 e assim por diante. Quando eu aplico esses estágios de tensão, para cada estágio, você mantém aquela carga final do estágio até o dia seguinte. E durante esse meio tempo aí de aplicação de carga e assim por diante, a gente vai tendo a leitura da deformação. Quando passa-se um dia inteiro, né, onde você manteve aquela carga constante, eu vou lá e faço a leitura da deformação final do meu corpo de prova após 24 horas do carregamento. E aí, se eu, né, verificar que eu tive uma estabilização das deformações, com a leitura, por exemplo, anterior, né, então a gente aqui tem um processo de leitura bem chato. As leituras das deformações, por exemplo, elas devem ocorrer durante o correr do dia. E elas ocorrem da mesma maneira que a gente faz o ensaio de sedimentação, que são leituras de 30 segundos, 1 minuto, 2, 4, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas e 24 horas. Então é o mesmo tempo de leitura lá de um ensaio de sedimentação. Então no ensaio de densamento eu vou ter que diariamente fazer várias leituras de deformação e aí a de 24 horas eu faço a comparação com a de imediatamente antes, que é a de 8 horas. Se nesse tempo aí de algumas horas aí, entre 8 ali e 24 horas, eu não tiver um acréscimo de deformação expressivo, significa que a minha amostra está estabilizada,
né? Já deformou tudo que tinha que deformar nela. E daí eu vou para o próximo estágio e assim por diante até eu ter a finalização do ensaio. A finalização do ensaio mesmo de adensamento, ele sempre vai ocorrer a partir do 6º estágio de tensão, podendo ir até um 8º estágio de tensão, caso eu veja necessidade. Perfeito. Aqui tem algumas imagens para vocês. Aqui é uma prensa de adensamento manual. É uma prensa bem simples de se utilizar. Ela tem um sistema de alavanca aqui, onde eu coloco os pesos aqui em cima de um pratinho aqui que eu tenho desse lado. E enquanto, né, eu vou passando de um estágio para outro, eu vou estar sempre adicionando material para gerar uma sobrecarga maior sobre o corpo de prova aqui e sobre a minha amostra. Esse reloginho que está aqui no meio é o relógio que eu faço a leitura das deformações que estão correndo no corpo de prova. Por quê? Porque esse equipamento ele pressiona o corpo de prova de baixo para cima contra um pino, que no caso é o reloginho. Então, quanto maior a pressão que eu aplico nesse meu corpo de prova, mais força ele vai fazer contra esse pino fixo que está aqui. E aí, conforme essa carga, né, vai sendo aplicada aqui, eu vou ter uma deformação desse anelzinho, desse anel comparador, né, o relógio comparador que a gente chama, que é o extensômetro, e eu vou tendo o registro das deformações a partir dele. Tá? Aqui está um anel coletor de solo, então em campo, como é que eu coleto uma amostra dessa? Né? Esse é um dos primeiros ensaios que a gente está vendo, que precisa ser feito sempre em amostra indeformada. É uma amostra que não sofreu compactação, tem as mesmas características de campo. Por quê? Porque eu quero saber as propriedades do material de campo, para conseguir calcular e estimar um recalque, por exemplo. Então eu uso um anelzinho desse daqui. Esse anel ele tem um diâmetro ligeiramente inferior aqui ao anel aqui. Então eu insiro o corpo de prova aqui dentro, com esse anelzinho aqui externo ali, mas ele entra bem justo, ficando dessa maneira aqui o meu corpo de prova quando eu terminei. Aí eu coloco o cabeçote de aplicação de carga sobre isso, insiro aqui e já posiciono ele embaixo da prensa aqui do pino de aplicação de carga. Ok, mas e por que eu faço então tudo esse processo, né, desse ensaio de adensamento? Qual é o objetivo dele? O objetivo do ensaio de adensamento é traçar essa curva, que a gente chama de curva de adensamento. Essa curva de adensamento, para eu conseguir traçar ela, eu preciso das informações de cada um daqueles estágios de ensaio, o índice de vazios que a minha amostra estava, em cada um daqueles estágios de carga. Então repara que aqui eu tenho vários pontinhos aqui, ó, na minha curva. Cada pontinho desse é um estágio de tensão que foi aplicado sobre o meu corpo de prova. Então, para cada pontinho desse, eu vou ter um par de índice de vazios e a tensão que estava sendo aplicada naquele estágio lá de tensão que eu conheço qual que é. Então, além de fazer um ensaio, né, e ter todos os valores dos ensaios, eu vou ter que calcular esses índices de vazios aqui de cada um dos estágios. Como é que funciona esse cálculo? A primeira coisa é definir o índice de vazios inicial da amostra. O índice de vazios inicial da amostra, a gente usa basicamente as equações de mecânica dos solos lá para definir. Tá? Para conseguir achar esse índice de vazios da amostra, eu preciso fazer três medidas ali com esse meu corpo de prova ali que eu estou levando para o ensaio. Antes de começar o ensaio de adensamento, eu vou pegar a amostra que está dentro do anel, que foi coletada ali em campo, por exemplo, bem certinho ali, preenchendo aquele anelzinho. Eu sei qual é o volume do anel e eu pego a massa na balancinha dessa minha amostra aqui inteira, né? Claro que subtraindo a massa da tara ali do anelzinho metálico. Fazendo a massa sobre o volume, eu tenho a densidade, né, que é a massa específica ali natural do meu corpo de prova, porque aquele solo ali, ele se encontra com uma certa umidade, que eu não sei qual que é. Justamente, o segundo item que eu preciso definir desse meu material é a densidade dele. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando você leva para o laboratório, esse material você deixa para dar uma raspada e acabar com ele, né, deixar ele bem retinho ali no anelzinho, em laboratório. Então, daí no laboratório, com essa raspa desse material aqui, você coloca numa cápsula de alumínio e faz a umidade também. Então, aí eu vou ter já duas informações do meu corpo de prova. A densidade dele natural, né, a massa específica, e o teor de umidade. Aí, além disso, eu preciso fazer aquele ensaio de massa específica dos grãos, que é um ensaiozinho simples que a gente usa o piquinômetro. E para os nossos solos aqui argilosos, eles geralmente são valores bem constantes, próximos de 2,7 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, na prática, se você não conseguir fazer esse ensaio, você pode colocar um valor na faixa entre 2,7 a 2,8 gramas por centímetro cúbico, que não tem muito erro, não. Com esses três dados aqui, você vai entrar naquelas equações de mecânica dos solos e definir
qual é o índice de vazios inicial da minha amostra. Então esse valor aqui, ele é conhecido. É o índice de vazios inicial da minha amostra. Perfeito? Com esse índice de vazios inicial aqui definido da minha amostra, tá? Eu vou, para cada estágio de tensão, a partir dessa equação aqui, eu vou calcular os novos índices de vazios para cada estágio subsequente ali onde eu tive o acréscimo de tensão. Como? Então é só olhar a equação aqui, ó. Eu tenho o índice de vazios inicial da minha amostra do primeiro estágio. Eu tenho a altura da minha amostra no primeiro estágio, 2,5 cm, por exemplo, que é a altura padrão de amostras para ensaio de adensamento, um anelzinho lá. Eu vou ter o recalque que vai estar acontecendo entre o primeiro e o segundo estágio, que a gente vai estar lendo a deformação ali após o ensaio, né? Então, após 24 horas eu tenho esse valor aqui. E essa variação do índice de vazios é justamente o índice de vazios inicial menos o final. Então, o inicial é o mesmo valor que eu tenho aqui embaixo. Aqui, ó. E eu fico só com o valor do índice de vazios final em evidência, que é o índice de vazios do segundo estágio que eu estou comparando, né? O primeiro com o segundo estágio ali. Então, eu acabei de achar, a partir dessa equação, o índice de vazios do segundo estágio. Daí você vai aplicar essa equação novamente do segundo para o terceiro estágio. A gente sempre aplica essa equação de um estágio antes para o próximo, e não do primeiro para o quarto, entendeu? Você sempre vai aplicar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim por diante. Então, você vai aplicando múltiplas vezes essa equação e vai achando todos os índices de vazios de todos os estágios de tensão que eu apliquei. Então repara que a deformação que eu faço a leitura durante o ensaio, eu só uso ela para aplicar nessa equação e achar o índice de vazios, que é o valor que me interessa na prática. Perfeito? Então, com os índices de vazios definidos para cada estágio, eu vou traçar essa curva de densamento. E a curva de densamento é o dado que eu precisava, que eu queria. Tá? Por que é importante essa curva de densamento? Porque a partir das informações que essa curva me fornece, eu consigo definir qual seria o recalque que um determinado solo vai sofrer quando eu construir alguma coisa em cima dele. Eu consigo extrapolar a situação para campo. É por isso que o ensaio é tão importante. Perfeito? Quando você olha uma curva de densamento aqui, como essa, a gente sempre vai perceber que o padrão da curva de densamento é esse daqui que está apresentado. Ela vai ter normalmente 3 partes principais. Uma primeira parte, onde eu tenho uma tangente aqui, se eu passar uma linha aqui, né, que está tangenciando essa primeira parte, é uma tangente com um ângulo bem baixo aqui, quase horizontal. E esse primeiro trecho, a gente chama de trecho de recompressão. Então é um trecho onde as deformações são pequenas, tá? Conforme eu aplico cargas. Ou seja, é uma faixa de tensões que o solo já está acostumado a suportar aquela carga, aquela tensão, então ele não sofre tanto recalque. Então, é um trecho bom, que a gente pode falar em outras palavras. Já esse segundo estágio aqui é um estágio que a gente chama de trecho ali de compressão virgem. É um trecho onde com qualquer aplicação de tensão que eu fizer sobre o meu corpo de prova, aquele meu corpo de prova vai sofrer grandes deformações. A gente consegue perceber isso pela variação dos índices de vazios. Então, qualquer estágio de carga, né, acréscimo de tensão que eu aplicar aqui, eu vou ter variações de índices de vazios bem altas. Isso indica grandes recalques. Então, aqui é onde eu tenho um trecho problemático. E o terceiro estágio, né, o trecho que a gente pode chamar, seria o trecho de descarregamento. É onde eu faço a descompressão para que eu consiga verificar ali se eu tenho uma parcela de recalque elástico ali no meu material, onde ele retoma ali um pouco do índice de vazios que ele tinha reduzido. Perfeito? O que acontece na prática aqui? Então, a primeira informação, além desses conceitos que a gente acabou de falar, a primeira informação importante, né, o dado numérico importante que eu consigo tirar dessa curva para fins práticos de cálculo, tá? Primeira informação é o seguinte, eu tenho uma tangente desse primeiro trecho e eu tenho uma segunda tangente desse segundo trecho. Se você for olhar, vamos supor o segundo trecho que é mais fácil de visualizar. Se você pegar essa tangente aqui e fizer um triângulo retângulo para você achar o ângulo, né, porque ela tem um ângulo aqui com a horizontal. Se eu fechar um triângulo retângulo aqui para achar esse, né, ângulo, eu consigo fazer aqui, ó. Então eu tenho a variação, a cateto oposto, que é a variação do índice de vazios, dividido pelo cateto adjacente, né? Que eu estou querendo achar esse ângulo aqui, né? O cateto adjacente é a variação do log das tensões. Então aqui, se você perceber, justamente é essa equação que a gente chega aqui, ó. Variação do índice de vazios dividido pela variação do log das tensões. E esse valor, esse ângulo aqui, esse tangente desse ângulo que eu tenho aqui, isso aqui não é um ângulo, tá? É o valor da tangente do ângulo.
esse valor aqui, ele é chamado de índice de compressão. Tá? No caso aqui, índice de compressão do trecho de compressão virgem. E eu também tenho esse mesmo valor aqui, só que daí a gente muda a simbologia dele, no caso não é mais CC, é CR, que é do trecho de recompressão, que é do trecho 1 aqui. Então eu vou ter dois valores numéricos de tangente, do trecho 1 e do trecho 2. O trecho 1, esse valor numérico tende a ser bem pequeno, vai ser um valor na faixa de 0,0 alguma coisa. E já o trecho 2 aqui, o CC, né, no caso, ele costuma dar valores da faixa de 0, alguma coisa. Tá? Então aqui eu posso reescrever essa equação dessa maneira. CC é igual ΔE, que é a variação do índice de vazios, dividido por delta, né, log das tensões aqui, da divisão das tensões aqui, conforme está escrito aqui. Matematicamente falando, o valor numérico dessa operação é o mesmo dessa daqui. Então eu posso fazer log de um valor menos log do outro valor, ou log da divisão dos dois valores, já direto. Tá? O valor numérico dá a mesma coisa. Reparar também que essas tensões têm sempre uma linhazinha em cima. O que significa isso? Essas tensões aqui que eu trabalho no ensaio são sempre tensões efetivas. Por que são tensões efetivas? Se vocês não se recordam, a gente, qualquer solo, sempre tem duas tensões. A gente tem a tensão total e tem a tensão efetiva. A tensão total é aquela situação onde eu não tenho drenagem, ou seja, a água está presente no meu material. Então, quando eu aplico alguma carga naquele meu solo, parte da carga está sendo suportada pela água, né? Está indo para a água, parte da carga está indo para os grãos. Quando eu tenho uma situação que eu tenho drenagem, que é justamente o que acontece no ensaio de adensamento, porque eu tenho uma pedra porosa em cima e uma embaixo, o que vai acontecer na prática? Eu vou ter a drenagem durante todo o ensaio. Como eu tenho a drenagem durante todo o ensaio, as tensões que estão sendo aplicadas sobre o corpo de prova são as tensões efetivas. Toda a tensão que está sendo aplicada ali está indo diretamente para o grão de solo e nada para a água, porque quando a tensão começa a ir para a água já procura um caminho para ir embora e é drenada ali pela pedra porosa, certo? Então isso tem que estar muito claro na cabeça que qualquer tipo de exercício de adensamento, todas as tensões que eu vou estar trabalhando sempre são tensões efetivas, tá? Então, para a situação de laboratório, não tem muita dor de cabeça quanto a isso, mas quando você utiliza os dados de laboratório para extrapolar uma situação de campo, para achar um recalque de campo, tem que recordar que as tensões de campo elas têm que ser tensões efetivas. Então, eu tenho que achar a tensão total primeiro, que é os pesos específicos, vezes as espessuras das camadas e assim por diante. Na sequência, eu tenho que achar a tensão neutra, então eu tenho que ver qual que é a coluna de água acima daquele meu ponto que eu estou analisando. Né, multiplicar pelo peso específico da água lá e achar a tensão neutra, e depois subtrair um do outro aqui, né, tensão total menos a neutra, para achar a efetiva. Então a efetiva eu só vou conseguir achar por subtração dessas duas tensões iniciais que eu calculo. Essa equação aqui do recalque, que eu estava usando aqui inicialmente para achar essas variações de índices vazios, como eu achei essa equação aqui agora, né, eu acabei definindo ela graficamente aqui, eu posso pegar esse CC aqui e inserir, né, em função da variação do índice de vazios, eu insiro e substituo aqui nessa equação aqui. Isso faz com que eu tenha essa equação final, que é essa daqui que está aqui embaixo, que é a mesma que está aqui em cima, tá? Então, o ΔH, né, é igual ao CC ou CR, que tanto faz um dos dois, vezes a altura do corpo de prova, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial, vezes log da divisão ali entre a tensão final, dividido pela tensão inicial efetiva. Perfeito? Tomar cuidado que esse H aqui é a espessura de solo que eu estou fazendo a análise em laboratório, ou espessura de solo de campo que eu estou querendo analisar o recalque. Então é a espessura total da camada, tá? É toda a espessura da camada. Então, da corpinho de prova, por exemplo, do laboratório é 2,5 cm. Se for de campo, vai depender da espessura da camada que eu tenho em campo. Tá? Eu estou reforçando isso porque ali adiante ali a gente vai ver outras letrinhas parecidas e acabam confundindo um pouquinho. Tá? E aqui pode ser o CC ou CR, por quê? Porque eu posso ter um solo que está saindo do trecho de recompressão e indo até o trecho de compressão virgem. Então eu tenho uma parte das tensões atuando nesse primeiro trecho e uma parte das tensões atuando no segundo trecho. Então nesse caso assim eu teria que aplicar essa equação duas vezes, uma com CC e uma com CR. A com CR, por exemplo, que é o pertencente ao trecho 1, eu teria a faixa de tensões daqui até aqui.
E a segunda vez que eu aplico a equação, eu estaria usando o CC aqui na equação, com as tensões saindo daqui desse ponto até esse ponto aqui. Perfeito? Então, é bem simples, tá? Não tem muito segredo não, só ficar esperto com esses detalhezinhos. Essa é a primeira parte importante que eu tenho, né, dos resultados de laboratório, é definir esses dois coeficientes aqui, né, os índices que a gente fala, né, índice de compressão do trecho de compressão virgem e índice do trecho de recompressão. Qual outro item importante também que eu tenho que achar aqui, que me indica algumas características do meu solo? É esse ponto de mudança de tangente aqui. Ó. Eu tenho um ponto aqui que ele deve estar nessa região aqui mais ou menos. E esse ponto, ele indica certinho qual é o valor da tensão aqui, ó, que eu tenho aqui embaixo, que está mudando o trecho de recompressão para o trecho de compressão virgem. Tá? A esse ponto aqui, a gente chama de tensão de pré-densamento. É um valor que eu tenho de tensão que está aqui embaixo, que eu vou achar ele. Perfeito? Então, a tensão de pré-densamento, na prática, eu posso achar através de dois métodos gráficos, tá? Não é método de cálculo, nada não. É todos os métodos gráficos. Eu tenho o método de Casagrande, que é o primeiro, e o método de Pacheco-Silva, que é o segundo, certo? O método mais simples é o de Pacheco-Silva, na minha opinião, tá? Como é que funciona o método de Pacheco-Silva? Então eu vou pegar o índice de vazios inicial aqui, onde começou a minha curva de adensamento. Vou fazer uma linha horizontal aqui. Eu vou traçar a tangente aqui desse trecho de compressão virgem. Então é um valor mais ou menos, quer dizer, um ângulo mais ou menos ali da tangente, que está seguindo, concordando aqui com a minha curva. Então essa tangente eu vou levar ela até em cima aqui. Perfeito? Quando eu subir essa tangente, ela vai encontrar lá em cima a horizontal. No ponto que ela encontrou a horizontal lá em cima, eu vou descer uma vertical até encontrar a curva de adensamento que está aqui embaixo, certo? E encontrando aqui, né, eu só levo essa linha adiante aqui para frente aqui, ó, tá? Então eu traço uma horizontal aqui na sequência. E onde essa horizontal cruzar essa linha tangente que está subindo aqui, que estava subindo, eu vou ter um ponto. Esse ponto aqui, né, eu posso rebater ele aqui em cima da curva se eu quiser, é o ponto da minha tensão de pré-densamento. Então, se você descer ele aqui embaixo, você já acha a tensão de pré-densamento. Alguns livros colocam a tensão de pré-densamento como sigma linha A ou sigma VM, como está aqui, tá? Então, vocês podem ver os dois tipos de representações aí, numéricas. Já o método de Pacheco-Silva é um pouquinho mais chatinho, porque você tem que traçar duas tangentes, uma tangente inicial, uma segunda tangente aqui do segundo trecho. Né? O intercepto dessas duas tangentes aqui, tem um esqueminha aqui que você encontra essa segunda linha aqui, tá? Eu vou até disponibilizar na pasta para vocês. Eu vou ter que achar depois uma bissetriz aqui, que é essa linha aqui. E essa bissetriz, no ponto que ela encontra essa tangente do trecho de compressão virgem, a gente tem a tensão de pré-densamento sendo determinada aqui, tá? O de Pacheco-Silva, eu não me recordo 100%, assim, os detalhezinhos que ela tem, né? Eu acabo utilizando mais o de Pacheco-Silva. Mas ele tem um processozinho também em forma de tópico que vai estar na pasta para vocês darem uma olhada. Não tem muita dor de cabeça também para encontrar, tá? Normalmente, quando você pode utilizar os dois para definir a tensão de pré-densamento. A gente já fez isso em alguns artigos já que a gente publicou. O pessoal lá, né, os alunos ali que se formaram já, que fizeram ensaios de TCC envolvendo adensamento. E a gente verificou que, né, utilizando tanto um método quanto o outro, os valores dão muito próximos, tá? Então, não tem muita dor de cabeça, assim, qual dos dois métodos é o melhor, qual que eu vou utilizar. Tanto faz, tá? Sem problema nenhum. E o que significa essa tensão de pré-densamento? Por que ela é tão importante? Além dela indicar a mudança das tangentes ali, a mudança dos dois trechos, a separação dos dois trechos, ela me indica qual é a máxima tensão que o solo já suportou no histórico de tensões dele, né? Desde a existência dele ali. A partir dessa tensão, qualquer tensão que eu aplicar no meu solo acima dessa, o solo já começa a sofrer muita deformação. A gente tem que pensar o seguinte, que o solo, quando eu aplico tensão sobre ele, ele vai deformar para conseguir resistir àquele carregamento. E a partir do momento que ele deformou e resistiu àquele carregamento, ele já está adaptado com aquela tensão lá. Então, eu posso reduzir a tensão e aumentar ela novamente, que o solo ele não vai
ficar sofrendo mais deformações ali. Ele já está acostumado com aquela carga. A partir do momento que eu acrescento tensão superior àquela tensão máxima que ele já tinha suportado, daí ele novamente vai começar a se acomodar e se ajustar, né, os grãos ali de maneira que ele suporte aquela carga ali, aquela tensão ali que eu estou aplicando novamente nele ali, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Então quando eu acho essa tensão de pré-densamento, eu estou sabendo o histórico do meu solo, o quanto que ele suporta de tensão ainda, ou se ele não tem margem nenhuma para suportar tensão nenhuma, ou seja, se eu aplicar qualquer carga ele já vai começar a sofrer recalque. Então é uma informação bem útil, bem importante, por exemplo, para indicar se eu já tive um aterro sobre aquele meu solo, se eu nunca tive um aterro ali, foi escavado material, ou se aquele material ali ele está sofrendo recalque naquele dado momento, né, porque foi feito um aterro recentemente, eu nem sabia. Eu consigo ter todo esse tipo de informações, é bem interessante, tá? Com essas informações que eu consigo ter ali, eu consigo agrupar e classificar os solos quanto à característica de adensamento, né? Como é que ele se encontra naquele dado momento. Então a gente tem 3 situações, 2 são mais importantes aqui, a terceira já não é tão importante. Eu tenho uma situação que eu posso estar com a tensão de campo com valor igual, né, ou bem próximo da tensão de pré-densamento. Então a minha situação real de campo está igual à tensão de pré-densamento que eu defini no laboratório. Essa situação a gente fala que o meu solo, né, a minha argila ali, por exemplo, é uma argila normalmente adensada. Em outras palavras, qualquer tensão que eu aplicar sobre essa argila, ela vai sofrer recalque imediatamente ali, porque são tensões que ela nunca suportou no histórico dela. Então é um sinal de alerta. Fique esperto, que tensões acima dessa vai dar problema, tá? Lembrar que o sigma VM aqui é só outra simbologia para tensão de pré-densamento, que é sigma A aqui, é a mesma coisa, tá? Eu tenho a segunda situação, onde, por exemplo, avaliando a minha situação de campo, a tensão vertical que está sobre aquela camada, ela é inferior à tensão de pré-densamento que eu verifiquei em laboratório. Então é aquele exemplo, né, de uma situação que eu fiz uma escavação para um prédio, por exemplo, e eu coletei uma amostra lá de baixo e fiz ensaio de laboratório. Você vai verificar pelo laboratório que a tensão máxima que aquela camada lá dos 5 metros, por exemplo, suportou já é aproximadamente 5 metros de coluna de solo, que é o que tinha de solo em cima dela ali, supondo que eu nunca construí nada lá em cima. E como eu escavei aqueles 5 metros de solo que tinha acima desse solo, eu não tenho mais tensão nenhuma em cima desse material. Ou às vezes eu tenho 1 metro só de solo que eu deixei ali, tá? Então a minha tensão de campo sobre aquela minha camada é inferior à tensão de pré-densamento. Então é uma situação onde eu tenho uma folga de carregamento. Eu posso colocar mais carga sobre esse solo, que esse solo não vai deformar, porque ele já está acostumado com uma tensão muito maior. Então nesse caso a gente chama de argila pré-densada, tá? Então, os recalques eles estão ocorrendo dentro do trecho de recompressão, ou seja, pequenos recalques, pequenas deformações, que não são nocivas para estruturas, aí eu posso ficar bem tranquilo. Então, é uma situação muito boa para mim, tá? Bem confortável. A terceira situação é uma situação bem mais complicada, uma situação que, quando você tem isso aqui acontecendo, né, não tem nem muita lógica você analisar a condição de adensamento. É uma situação onde está ocorrendo recalque, ou seja, as tensões de campo são superiores às tensões de pré-densamento. É uma situação onde o recalque está ocorrendo naquele dado momento, né? Como eu dei o exemplo agora de pouco, foi executado recentemente um aterro e esse material lá embaixo está deformando, ele está sofrendo adensamento e a única coisa que eu posso fazer ali é prever quanto tempo vai demorar para que toda aquela deformação ocorrer, ou se eu não quiser que essa deformação continue a ocorrer, ir lá e remover esse aterro. Não tem muito o que fazer, certo? Então é uma situação onde a tensão de campo é superior à tensão de pré-densamento. Perfeito? Aqui a gente entra mais na parte só de fórmulas, né, equações ali para a gente fechar o conteúdo, tá? A gente sabe que uma camada compressível, né? Eu sempre vou ter, na situação de laboratório, o solo meu, quando eu estou analisando, sempre vai estar entre 2 camadas permeáveis. Essa é a situação de laboratório, ou seja, eu tenho drenagem pelas 2 faces, em cima e embaixo. Em campo, nem sempre isso vai estar acontecendo, então em campo eu posso ter uma camada impermeável embaixo, por exemplo, uma rocha, e em cima daí eu tenho uma camada drenante. Então eu tenho uma face drenante só. Eu posso também ter uma situação de uma argila estar entre 2 camadas de areia. Então é uma situação com drenagem em 2 faces em campo, tá? Então eu tenho que avaliar esse tipo de situação, né, para poder definir qual é o tempo que aquele material vai demorar para recalcar por completo. Então eu estou explicando isso por quê? Porque a gente tem essa equação aqui de baixo
que é a equação de tempo. Então, além de definir quanto de recalque que o meu solo vai sofrer no total, eu também tenho que definir qual é o tempo que ele vai demorar para chegar naquele recalque total. Essa informação é importante para mim na prática. Então, essa é a única forma de tempo que eu tenho disponível aí para eu trabalhar em exercícios, tá? Então, qualquer exercício que tiver ali falando em tempo, é essa equação que eu vou usar. O que são essas variáveis aqui? Ó? O Tzinho é o tempo, então pode normalmente em segundos, tá? O CV é o coeficiente de adensamento, ele é dado em centímetros quadrados por segundo, por exemplo, ou metros quadrados por segundo. O HD, a gente vai ver na sequência ali, é a distância de drenagem que eu tenho, né? Então é a distância que a água tem que percorrer para sair da camada, então vai depender da espessura da minha camada e se eu tenho drenagem por uma ou duas faces. E o TV é um fator tempo, que até está escrito aqui embaixo, ele é adimensional, não tem unidade, tá? Aqui embaixo é uma distância, então é em metros ou em centímetros, como é o quadrado, então vai ser metros quadrados ou centímetros quadrados, tá? Perfeito. Então, aqui estão algumas condições de contorno que o Terzagh, lá nas equações lá dele, ele previu, né, para conseguir simplificar as equações e a gente conseguir trabalhar com elas na sequência. Então, essa equação, ela tem essas características. Como é que funciona a aplicação dessa equação, tá? Então, a condição de drenagem, né? Então, aqui eu tenho uma situação de uma camada de argila, uma camada de material compressível, né, que vai sofrer adensamento entre duas camadas drenantes de areia. Então, nesse caso, a água ela vai conseguir sair tanto por cima quanto por baixo. E a distância máxima que a água vai ter que percorrer para sair dessa camada, que é o HD, né, da fórmula, é esse HDzinho aqui, ó, o valor numérico dele, ele vai ser dado pela distância daquela partícula de água que está exatamente no meio da camada de argila. Por quê? Porque essa camada de argila que está essa molécula de água, né, essa água que está aqui no meio da camada de argila, ela vai ter que percorrer metade da camada para cima para poder sair da camada ou metade da camada para baixo para poder sair da camada. Ou seja, o HD é igual a H sobre 2. Perfeito? Tomar cuidado que quando você chega nessa conclusão aqui, o HD é H sobre 2. Então aqui você vai colocar H sobre 2, aí tudo isso você eleva ao quadrado. Por tomar cuidado, tem muitos alunos que esquecem desse quadrado aqui, tá? Já numa situação de drenagem por uma face, se eu tivesse, por exemplo, uma rocha impermeável embaixo e areia em cima, tá? A água que vai ter que percorrer o maior caminho para sair da camada é aquela água que está encostada na rocha, que ela vai ter que percorrer toda a camada de argila para poder sair por cima. Então, nesse caso, o HD é igual a H, ou seja, o HD é a própria espessura da camada. Nesse caso, aqui anterior, o HD é metade da espessura da camada. Perfeito? Então, tomar cuidado. Eu sempre vou ter um dos dois casos, ou HD igual a H, ou HD igual a H sobre 2. Não tem outra opção, tá? Então, aqui está a definição para vocês. Então, a gente acabou de definir o que é esse HD. Então, é dado em metros ou em centímetros. Quem manda na unidade aqui é o CV. Então, depende da unidade do CV do exercício seu, você sabe quais são as unidades do T e do HD que você vai inserir no problema. Aí a gente tem aqui outras variáveis, né, que eu posso também estar utilizando. Porcentagem de recalque é uma regrinha de 3, né? Então, a porcentagem de recalque é um recalque parcial dividido por um recalque total que vai estar acontecendo. Esse recalque total, eu vou utilizar aquelas equações que a gente viu agora de pouco, que é essas duas aqui. Ó. Normalmente a gente utiliza essa equação de baixo, que é a equação de campo, que eu vou estar sempre trabalhando. Então, eu vou definir qual é o recalque total que a camada vai sofrer primeiro. Tá? Aí, na sequência, eu venho aqui com essa equação, por exemplo. Se eu souber qual é a porcentagem de recalque, eu consigo saber qual é o valor do recalque parcial que eu estou querendo analisar ali o tempo para que aconteça ele ou assim por diante, tá? E quando a gente trabalha com esse fator tempo aqui, ó, dessa equação de tempo, tá? E esse fator tempo ele tem duas equações. Ele tem a primeira e a segunda. A primeira é quando a porcentagem de recalque for inferior a 60%. E a segunda equação é quando a porcentagem de recalque for superior a 60%. Então é por isso que eu apresentei a porcentagem de recalque aqui primeiro, tá? Então, esse TV, que é o fator tempo, ele é definido em função de duas equações. Né? Ele tem uma primeira equação parábola, né? Uma parábola de segundo grau, e depois de 60% ele passa a ter um comportamento de expressão, né? Uma função log. Tá?
Aqui nessas equações eu vou colocar o U, né, para achar o valor do fator tempo, vou colocar em porcentagem mesmo, porque já está o 100 me indicando aqui. Ó. Então eu vou colocar em porcentagem. Então se o exercício falar para você que é 30%, 40%, já insere direto aqui, 30 ou 40. Perfeito? Então o TV é muito simples de encontrar, não tem segredo. Tá? Então na prática eu acho o TV, ali eu vejo ali o desenho, como é que tá as camadas e tudo mais, e acho o HD. E provavelmente o exercício vai te fornecer o valor do CV, aí você acha o tempo para que aconteça o recalque. Então, qual que é o tempo para que aconteça 40% do recalque total? Então, você vai vir aqui, ó, é menos de 60, coloca 40 aqui, acha o fator tempo, vem aqui na equação, insere o fator tempo aqui, tá? Eu vejo qual que é o valor do HD ali, em função das camadas ali, da drenagem em cima e embaixo, da espessura da camada que eu tenho. O CV ele vai ter fornecido para você, porque esse dado em geral é sempre fornecido no exercício, e acha o valor do tempo ali em segundos. Aí você vai acabar convertendo esse valor em segundos, que vai dar bem grande na maioria das vezes, em anos, em dias, meses e assim por diante. Perfeito? Aqui está um outro também, só para deixar bem claro, normalmente em sala eu não passo essa parte, mas como né, uma apresentação em videoaula fica mais fácil, até para deixar um conteúdo completo. O CV, para conseguir definir em laboratório, né? Então, quando eu faço ensaio de adensamento, eu vou conseguir achar esse CV também para conseguir calcular recalques de camadas de solo e assim por diante. Eu tenho dois processos para calcular esse valor do CV: o processo de Taylor e o processo de Casagrande. Casagrande, por sinal, é o que a gente utiliza lá para fazer a determinação do LL, lá, limite de liquidez. Tá? Então, o processo de Taylor ele tem uma relação entre as deformações, que são as leituras que eu tive no extensômetro, com raiz do tempo. Tá? Então, como é que funciona aqui? Então, eu vou pegar todas as leituras do extensômetro que eu tive do meu corpo de prova que eu ensaiei, né, em todos os estágios ali, e para cada estágio eu tenho um tempo, né? Então, isso durante um dia, tá? Então, num determinado estágio de carga que eu tive ali, num dia de aplicação de carga ali do meu corpo de prova, eu tenho leituras, né, conforme o estágio de sedimentação, 30 segundos, 1 minuto, 2, 4, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas e 24 horas. Então, para cada um desses tempos, né, eu vou fazer raiz desse tempo em minutos, insiro aqui junto com a combinação da leitura de extensômetro que foi feita lá no dia, e eu vou ter uma curva parecida com essa, definida. Uma vez que eu defini essa curva aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar mais ou menos o valor da tangente que está dando aqui, nessa parte aqui da descida, que ela começa a embarrigar ali e virar uma exponencial ali, né? E aonde ela bateu aqui em cima, aqui no eixo Y, eu vou partir com outra linha aqui, e essa linha ela tem que estar 0,15 né, vezes esse valor aqui. Ó. Então, em outras palavras, o que acontece? Eu tracei essa linha aqui, essa primeira linha tangente aqui. Ó. Quando eu tracei essa primeira linha tangente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois pontos qualquer aqui, meço o valor da linha na horizontal aqui até o eixo Y aqui também. Esses valores que eu estou encontrando aqui, eu vou multiplicar eles por, né, vou somar mais 0,15 dele, então eu multiplico por 1,15 esse valor aqui, e vou pegar o valor e vou marcar o pontinho aqui, a mesma coisa aqui embaixo. Então, se eu tinha achado, vamos supor, 10 aqui, né, eu vou multiplicar esse 10 vezes 1,15, daí eu vou ter o valor que vai sair daqui e vai vir até aqui na ponta aqui. Ó. E aí com isso, então eu vou sair do mesmo ponto D0 que está aqui, eu vou sair uma linha ligando todos esses pontos que eu fiz aqui, eu vou ter uma segunda reta aqui. Ó. Essa segunda reta, quando ela cruzar na minha curva lá embaixo, eu achei o ponto meu de interesse, que é a raiz do tempo de 90% do recálculo ocorrendo aqui. Ó. Perfeito? Então, quando eu achei esse valor numérico aqui, eu faço o quê? Eu elevo ao quadrado aqui para eu saber qual é o valor do tempo certinho e eu consigo aplicar na equação aqui. Ó. Então eu sei a condição de drenagem da minha amostrinha de laboratório, qual que é. Eu tenho o fator tempo, né? Quer dizer, eu tenho tempo para 90% do recálculo ocorrendo aqui. Coloco a constante aqui certinho e acho o valor do CV daquela minha amostra. Esse valor do CV é um valor constante para aquela minha amostra naquela dada condição que ela está. Daí eu já consigo calcular recálculo de campo, por exemplo. Tá? E aí eu tenho o processo do Casagrande. O processo de Casagrande é um pouquinho mais chatinho para achar,
mas também valores tão semelhantes. Como é que funciona o processo de Casagrande? Primeira coisa, eu traço uma tangente na parte inferior desse trecho, do segundo trecho aqui da minha curva, e eu traço uma tangente desse trecho aqui da descida. Aonde essas duas tangentes se encontraram, né, eu vou ter aqui um ponto aqui, que é o tempo, né, onde aconteceria teoricamente 100% das minhas deformações, e aqui eu tenho uma horizontal aqui que eu encontro, que é a horizontal aqui onde está acontecendo 100%, né, o tempo para que aconteça 100% do recalque. Beleza. Tomar cuidado que aqui é log do tempo, né, não é raiz do tempo mais, tá? Em tempo em minutos. O que eu vou fazer na sequência? Eu vou nesse primeiro trecho inicial aqui, eu vou escolher um ponto qualquer aqui e vou definir um segundo ponto qualquer. Esse segundo ponto ele vai ser 4 vezes o tempo que eu defini aqui. Ó. Então vamos supor, eu peguei esse 1 aqui, né, esse ponto 1. Esse ponto 1 eu venho aqui embaixo e vejo o valor do tempo que deu aqui embaixo, aqui do log. Eu vou pegar esse valor do tempo do log aqui e vou multiplicar ele por 4. E aí eu vou marcar o valor aqui na frente, qual que deu o valor, né, de 4 vezes esse valor inicial aqui, do primeiro ponto, e subo e acho o ponto 2. Com esses dois pontos definidos, eu acho essa variação da altura entre os dois aqui, no eixo Y. Com essa altura definida, eu vou pegar e vou rebater ela para cima. E vou achar um primeiro ponto aqui, essa primeira linha horizontal, que seria a linha D0 que a gente fala. Tá? Então eu vou ter a linha D0, e vou ter aqui, né, seria um L0, né, que a gente fala, e eu tenho um L100 aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa distância daqui do L100 até o L0 lá em cima e vou marcar a metade, onde está dando certinho exatamente a metade entre os dois. Com essa metade entre os dois definida, eu trago uma horizontal, bato aqui na reta aqui e desço. Aí eu acho o tempo de 50 aqui, insiro ele na equação. Aqui o HD é o mesmo, né? Porque eu estou analisando a condição de drenagem da minha amostra de laboratório. E eu acho o CV aqui, que eu gostaria de definir do meu solo ali. Então, em outras palavras, quando eu faço um ensaio de densamento com uma amostra, tá? Só para recapitular, para não ficar confuso aqui, eu vou definir essa curva de densamento. Eu consigo definir os índices de compressão, recompressão, compressão virgem, né, as tangentes aqui através das tangentes. Eu consigo definir a tensão de pré-densamento, que é aquele ponto aqui, para analisar a condição que o meu solo se encontra naquele dado momento. E além disso, eu consigo achar o CV da minha amostra a partir desses dois métodos aqui, que é o método de Taylor ou Casagrande. Tanto faz um ou outro. Tá? As duas equações vão dar valores semelhantes. E aí, com isso, a gente encerra toda a parte teórica. Aqui eu adicionei um último slide, que é um slide de equações, né, só para vocês terem aí tudo no único slide. Aqui são as equações de recalque, que a gente já estava apresentamos ela agora de pouco, né, então, a equação que eu uso muito para laboratório, e essa é a equação que eu uso mais para definir recalque em campo. Aqui eu tenho uma equação de tempo, né, que a gente também já viu, que é a equação para definir tempo de recalque. Aqui a equação é de porcentagem de recalque e aqui são 3 equações que eu tenho para coeficiente de compressibilidade, de variação volumétrica e um coeficiente de adensamento, que é o CV. Existe essa equação também, só que essa equação é em função do coeficiente de permeabilidade. Então, normalmente, essa equação é mais para solos granulares, não é muito legal para solos finos, tá? E esse dado eu deveria encontrar em laboratório também, então acaba dificultando muito. Na prática, a gente não acaba utilizando essa equação. A gente usa mais o ensaio de adensamento para achar o CV já diretamente pelo método de Casagrande ou de Taylor. Tá? Essas duas equações de baixo a gente dificilmente usa em exercício também, mas a gente tem algumas bibliografias ou um exercício ou outro, então eu gosto sempre de apresentar e deixar elas aqui para vocês. Tá? Essas equações são as mais importantes, sem sombra de dúvida. Tomar cuidado com unidade sempre quando for utilizar essas equações. Perfeito? Última coisa aqui, tá? Quando a gente estiver fazendo exercícios, eu tiver, vamos supor, uma sapata, uma obra ali gerando carregamento na superfície, eu quero saber o quanto de recalque que essa obra vai sofrer devido àquela tensão que está sendo propagada em profundidade. Eu não preciso aplicar aqueles métodos de placas lá de mecânica dos solos que a gente viu em tensões para definir o quanto de tensão que chega lá embaixo para poder analisar o recalque que aquela camada vai sofrer. Eu posso utilizar esses métodos simplificados, tá? Esses métodos, eles me ajudam para acelerar um pouco manualmente eu fazer os cálculos ali, tá? Então, a equação base é essa daqui, ó.
Em outras palavras, aqui tem um desenho aqui para indicar como é que funciona. Né? Se eu tenho uma sapata aplicando uma carga aqui, com uma dimensão B, aplicando uma tensão sigma aqui, através de uma carga P, considera-se, para todos os efeitos, que o bulbo de tensões ele se propaga num ângulo de 30 graus. Tá? E a partir do momento que eu definir esse ângulo de 30 graus, se eu fizer um triângulo retângulo aqui, ó, tá? Eu consigo achar esse valor aqui embaixo em função da altura, ou seja, de qual é a distância da base da sapata até a cota que eu estou analisando ali embaixo, ali, que eu quero saber a tensão que está chegando. Então, em todo exercício que eu estiver fazendo, sempre o exercício vai informar, ó, defina o recalque em tantos metros ali, em tal camada. Então, essa é uma informação que vai ser conhecida. Então, eu sabendo aonde que a placa ali, né, a placa de concreto ali, por exemplo, ou um base de um reservatório de uma caixa d'água, assim por diante, aonde ela está apoiada, eu sei a distância até a minha cota de análise. Então, essa distância é o H. Tá? Então, tomar cuidado com esse H para não confundir com a espessura da camada. Não tem nada a ver aqui nesse caso, tá? Até às vezes em sala, quando eu vou passar essa equação, eu mudo o H para Zzinho, Z minúsculo, tá? Para não ter confusão. Então, essa distância total aqui do bulbo lá embaixo vai ser B mais 2 vezes o H, né, que é a distância lá da base da minha sapata até lá embaixo na cota de análise, vezes tangente de 30. Considerando que essa sapata, por exemplo, é quadrada ou retangular, eu vou ter lado vezes lado. Então, a propagação ela acontece nos dois sentidos. Então, se nesse sentido aqui é B mais 2H tangente de 30, no outro sentido é L mais 2H tangente de 30. Como é lado vezes lado, né? Então multiplica os dois lados. Então, a tensão que vai estar chegando lá embaixo vai ser, né, tensão sempre é força sobre área, então vai ser a mesma carga P dividido pela nova área. Então, repare que a carga nunca muda, é só a área que muda. Tá? E se eu tiver uma situação de placa circular lá embaixo, lá em cima aplicando a carga, eu ao invés de usar o ábaco de placas circulares, por exemplo, eu vou fazer o mesmo processo aqui. Então ao invés daqui ser um lado, vai ser um diâmetro, por exemplo. Eu vou ter a propagação do diâmetro da base ali no mesmo conceito aqui também. Então vai ser, né, diâmetro mais 2H tangente de 30, conforme está a equação aqui. Como a área da base é circular, então vai ser o novo diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4. Acabou. Né? Então eu tenho a carga dividida pela nova área e achei a tensão que está chegando lá embaixo. Então essa é a maneira simplificada para definir tensões que chegam em profundidade. Então a gente vai utilizar muito isso em exercícios, quando eu tenho um ponto de carga concentrado ali que está gerando tensões em profundidade. Então, em muitos exercícios eu tenho que ter esse conceito na cabeça para conseguir resolver o exercício de maneira mais simples, principalmente quando eu faço na mão, certo? Para fechar, finalizar, né, o último item aí que a gente até, né, comentou no comecinho, deixei para explicar só aqui no final. O ensaio de adensamento também me permite verificar a colapsibilidade de um material. Como é que eu verifico isso no ensaio de adensamento? Então, durante o ensaio de adensamento, vamos supor, eu estou no quarto estágio de carga, eu deixo a carga, né, 24 horas ali estabilizada, e quando eu vou para o quinto dia para aplicar o quinto estágio, por exemplo, ao invés de eu aplicar o quinto estágio, eu só insiro água dentro da amostra. Tá? Quando eu insiro a água dentro da minha amostra, essa água vai fazer com que os grãos, né, os flocos ali que eu tenho formados dos grãos, se quebrem. E o meu grão perca atrito entre eles, entre os grãos ali, né? E aí, com isso, eu perco a resistência da amostra. Então, normalmente, se o solo tiver um problema de colapsibilidade, na hora que eu inserir a água ali, mantendo aquele carregamento, a tendência é que eu comece a verificar deformações do relógio ocorrendo ali naquela situação. E aí, com isso, eu vou ter a prova de que meu solo tem esse efeito de colapsibilidade aí, e, né, que em campo, por exemplo, se eu tiver um cano ali estourando ali naquele solo próximo daquela área onde a fundação está apoiada, eu certamente vou ter dor de cabeça ali com deformações excessivas e recálculos diferenciais ali provavelmente na minha obra, certo? Então, normalmente você vai perceber isso no gráfico. Quando você faz o ensaio de colapsibilidade, você vai ter aquela curva descendo aqui, só que naquela estágio de tensão onde eu apliquei, inseri a água no sistema, o gráfico de adensamento, né, da curva de adensamento, ele não vai continuar reto. Ele vai simplesmente descer na vertical aqui um trecho e depois ele continua a descer novamente. Então essa queda que tem repentina ali, que é uma variação do índice de vazio que aconteceu, é uma deformação acentuada que está acontecendo naquela dado momento ali, devido à inserção de água no sistema. Beleza? Então, pessoal,
Teoria de adensamento tá tudo aqui, tá? Não tem muito o que falar mais aqui, né? Para complicar mais aí, ou descomplicar, tá? O básico aqui, de maneira bem simples, eu quis passar aqui para vocês. É bom que, né, fica gravado, então dá para vocês voltarem ali caso não entender alguma coisa, fazer alguma anotação, perfeito? Dá para também ir consultando o vídeo para fazer os exercícios, o que ajuda bastante. Peço que vocês tentem fazer já os exercícios iniciais aí da primeira lista, tá? Para fazer a entrega aí na sequência. E eu vou provavelmente gravar mais uma aula ou fazer uma live com vocês aí, ó, né, em sala também, quem sabe, com resolução de exercícios aí sobre adensamento. E aí a gente vai verificar cada caso aí. A gente tem casos onde eu tenho obras gerando carregamento ou, por exemplo, aterros que estão gerando carregamento no meu solo. Em cada caso eu vou analisar de uma maneira diferente, mas em geral os exercícios são sempre do mesmo jeitão. Né? Ele me dá o CV, me dá ali o perfil do solo, com os índices do solo ali, e aí eu vou calculando o recalque total, o tempo para que aconteça esse recalque total e assim por diante. Tá? Uma última informação para fechar. Se o exercício perguntar para vocês ali qual é o tempo para que ocorra o recalque total, né, a gente sabe que para acontecer o recalque total seria 100% do recalque, mas na prática a gente nunca insere a porcentagem de recalque como 100, porque senão o log ele vai dar uma indeterminação. Então, sempre na situação onde ele perguntar qual é o tempo para que ocorra o recalque total, a gente sempre vai no problema inserir 97% ali aproximadamente, né, que daí vai dar um log de 3 ali aproximado, que é um valor que não dá uma indeterminação e não dá um valor extremamente alto, tá? 97% é o ideal aí pelo que as bibliografias abordam. Beleza? Pessoal, então é isso aí, tá? Muito obrigado aí. Precisando de alguma coisa ou tendo alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Até mais, boa noite.